nós estamos falando aqui de 3 países, né? 4 países, e aí Taiwan, eu não sei como que a gente classifica, nós vamos conversando sobre a questão de Taiwan, mas nós estamos falando da, hoje, maior potência em propriedade intelectual, né, em propriedade industrial que temos no mundo, né, que é a China. A China que em 2019 ela passou os Estados Unidos em registros de patentes, e esses registros no Tratado Internacional, é um escritório que tem na Suíça, e onde as empresas depositam as suas patentes para validade internacional. Então, às vezes tem críticas, na China qualquer um consegue patentear qualquer coisa, é mais fácil, mas a gente vê que não é bem assim, né? As patentes chinesas atendem aos critérios, né? E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente está falando do Japão, que foi uma grande potência imperialista nesse pedaço do mundo, leste asiático, né? Por volta de 1860, na década de 1860, com uma forçada abertura do país, dos portos do Japão ao comércio norte-americano, o Japão se modernizou, e a humilhação, né, de ter que se abrir fez a decadência do então regime, que, digamos assim, era um regime feudal, o regime dos shogunatos, né, que permitiu, que fez então com que o Japão expandisse as suas forças, modernizasse o seu país e implementasse o imperialismo ali no leste asiático, né? E hoje estamos falando, então, a China, Japão, depois nós estamos falando da Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que também é uma das grandes potências mundiais. Eu vou mostrar alguns dados quantitativos sobre essa potência. E a Coreia do Norte, que é uma potência nuclear, né? Porque hoje nós, quer dizer, nesse curso de extensão, nós estamos falando um pouco de guerra, né? Um pouco não, totalmente de guerra. A Coreia do Norte é um dos poucos países que tem a bomba nuclear. Então, estamos falando de grandes potências, tá? Eu não sei se a gente poderia entrar... então, agora entrando nos slides, né? A gente poderia passar para o segundo slide, que eu faço aqui a leitura de um autor norte-americano chamado Samuel Huntington, aqui no segundo slide, que ele diz o seguinte: o mundo é demasiado complexo para ser visualizado de forma útil para a maioria dos propósitos, como simplesmente dividido em termos econômicos entre norte e sul, ou em termos culturais entre leste e oeste. O Huntington ele escreveu um artigo em 1996 que ele intitulava O Choque das Civilizações, né? E em boa parte do mundo ele foi muito apreciado, mas pelo que eu percebi, não muito no Brasil, não muito na USP, mas ele foi apreciado em muitos lugares do mundo, porque, digamos assim, algumas pessoas falam que ele anteviu o que estava vindo pela frente. E aí foi um enorme sucesso esse artigo, e aí ele acabou estendendo esse artigo e escrevendo um livro, publicando um livro com o mesmo título do paper, né, que ele chamou de O Choque das Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial. Então, enquanto o Francis Fukuyama lá, ele falava do fim da história, que o mundo então iria ajustar, né, depois da queda do Muro de Berlim e a ascensão dos Estados Unidos como potência única, em contraposição ao Fukuyama, que falava do fim da história, o Hutt então falava: olha, agora nós estamos começando uma fase muito complexa, né? E a gente vê uma ascensão da China, e a gente vê uma ascensão, um crescimento do islamismo, né? E inevitavelmente vai ter um choque cultural.
Então, ele dividiu, dividiu o mundo no que ele chamou de civilizações. Então, ele definiu que nós temos a civilização ocidental, que está dominando o mundo apenas há 500 anos, né? De 500 anos para cá. Desde a época das grandes navegações, com Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e finalmente Estados Unidos. Mas que de 1500 para trás foram outros lugares que dominaram então o mundo. E essas civilizações continuam potências, essas civilizações continuam muito vivas. E ele, talvez por um motivo pelo qual talvez ele não tenha sido levado muito a sério no Brasil, é que ele lidou assim, meio que com uma teoria malthusiana. Né? Ele falava assim, o mundo islâmico é muito perigoso, e a gente tem que tomar muito cuidado com o mundo islâmico, porque eles crescem numa velocidade muito grande. As taxas de crescimento, as taxas de natalidade desses países é enorme. E mais do que isso, né? Eles crescem muito exponencialmente, eles têm um poder de sedução de transformar países que não eram islâmicos em países islâmicos, como a Indonésia, a Malásia, enfim. E que na linguagem dele, né, norte-americana, na visão ocidental, é uma população jovem, sem os valores do Ocidente, tá? E que estão dispostos, eles são dispostos a enfrentarem qualquer tipo de conflito. E que, portanto, a gente tem no mundo islâmico um potencial de confronto ao Ocidente, né? Então, quando veio o 11 de setembro, o pessoal lembrou do Huntington, né? Nossa, parece que ele tinha previsto isso que ia acontecer, o ataque às Torres Gêmeas. E aí, então, a partir do início dos anos 2000, ele passou a ser um pouco mais seriamente lido. Mas por que eu trago isso? Né? Porque ele divide o mundo em civilizações, em termos culturais, e não é muito a leitura. Por exemplo, a professora Glória sabe, eu fiz a pós-graduação no âmbito da geografia econômica, né? Não tem a especificidade da geografia econômica, na USP, a geografia humana, mas é uma linha que adota muito a leitura marxista, né? Que é a base material da história, a economia que manda, né? E que a cultura ela vai sendo submetida às transformações econômicas. Então, o motivo também que eu trouxe essa questão do Huntington, né? E ao lado dele, eu não coloquei aqui no slide, mas a gente tem que lembrar também do Edward Said, que escreveu o livro Orientalismo, que ele diz mais ou menos o seguinte: o Oriente, a Ásia, ele de certa forma, uma invenção do Ocidente. Então, assim, era o desconhecido, né? Quando a Europa, a civilização ocidental, ela começa a dominar o mundo, né? No século XIX, já, eventualmente antes, né? Toda a literatura, toda a imprensa, todos os estudos acadêmicos vão rotular um pouco o Oriente, né? Para até, de certa maneira, justificar a intervenção, né? E a dominação. Então, a história do Oriente Médio é muito disso, né? Então, as forças inglesas, as norte-americanas, europeias todas, bagunçando o Oriente Médio, a África, né? E nesse orientalismo, o Edward Said ele coloca todo mundo que não é ocidental. Então, apesar de ele ser do Oriente Médio, eu acho que ele também é apropriado para a gente lembrar quando a gente vai ver o Oriente. O Oriente, nós temos então que tomar um cuidado que a racionalidade ocidental não é a mesma racionalidade do Oriente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nas nuances, nas leituras, né, que são feitas a partir do Oriente. Dito isto, tomar esse cuidado na leitura do Oriente,
né? Eu passo aí para o próximo slide para a gente entrar já nos temas, né? O próximo slide fala dos 3 temas aqui, então, da nossa aula, e o primeiro deles, né, é China e Taiwan. Em princípio, né, professora Glória, se eu fosse falar do ponto de vista jurídico, eu diria para todos nós ficarmos descansados que não vai acontecer nada lá na Ásia, né, que está tudo já ajustado juridicamente, digamos assim, né? Por quê? Porque a China é a única representante do povo chinês, né, do ponto de vista jurídico. Não existe Taiwan enquanto país, tá certo? É, então, em 1970, depois da guerra, Taiwan era representante da China na ONU, né? A ascensão da China, o restabelecimento das relações da China com as grandes potências mundiais, vencedores da guerra, o reconhecimento que foi a China continental que sofreu os maiores abusos durante a guerra, principalmente do Japão, levou ao reconhecimento das Nações Unidas de que o representante chinês era a China, né, era a República Popular da China. Então eles tiraram Taiwan, né, e a China então a passou a ser então a representando o povo chinês. Então Taiwan hoje não é um país. Taiwan é reconhecido por 6 ou 7 países. Agora eu não estou aqui com a anotação, mas são 6 ou 7 países do mundo que reconhecem Taiwan como país, né? Nenhum outro, a ONU, nenhuma entidade do sistema ONU reconhece Taiwan como país, inclusive o Brasil, né? E se me permitirem trazer um pouco disso para o Brasil, eu vou falar um pouco também sobre o reflexo disso no Brasil. Tá? Então, do ponto de vista jurídico, é a China. A China pode fazer lá em Taiwan o que ela quiser. Se ela quiser, se a China amanhã retomar Taiwan, eu vou falar, professora Glória, não é tema da nossa aula sobre guerra, porque não é guerra, é a retomada de um território, né? Então, juridicamente, Taiwan é uma ilha, né? Então tem lá o princípio de uma China, 2 sistemas, enfim. Só que os taiwaneses eles não aceitam isso, né? A Coreia do Sul e Coreia do Norte também não é nenhum problema, né? Porque eles têm lá um armistício que é uma suspensão da guerra. Tem eventualmente provocações de parte a parte, né? Mas tem um armistício assinado, né, em 1953, mas não é o fim da guerra. Então, assim, tecnicamente eles estão em guerra, mas há um instrumento jurídico também suspendendo essas agressões. E no terceiro tema, que eu acho que abrange tudo, né, que é o Japão e o imperialismo, assim que o Japão perdeu a guerra, assim que foi assinado a rendição japonesa, né, o MacArthur, o comandante das tropas americanas ali na Ásia, assinou, né, com o então imperador do Japão, Hirohito, lá a carta e impôs ao Japão uma constituição, né, jurídica, uma constituição federal, que proibia a constituição de forças armadas, né? Só que em seguida, no mesmo ano, né, o Japão já sabia quer dizer, os Estados Unidos já sabia que que o Japão estava ocupava uma posição geográfica estratégica, sabia que a China era uma potência, tá? E que a Rússia também estava ali próxima. Então, o próprio MacArthur já iniciou uma conversação com o governo japonês, né, para que o Japão tivesse forças de autodefesa, tá? Mas o artigo 9º da Constituição do Japão, que eu passei aí anteriormente, né, estabelece que é só para defesa. O Japão não pode iniciar uma guerra, o Japão não pode iniciar um conflito.
que eles apenas podem se defender, né? Então, juridicamente, é esse o quadro. Mas nós vamos ver ali na frente que a China, a Coreia do Sul e o Japão estão entre as maiores potências militares. O Japão é uma das maiores potências militares do mundo, tá? Apesar da sua proibição. Então, o Japão não tem forças armadas? Tem forças armadas, tem potencial bélico, né? E, enfim, então, os atritos ali são permanentes. Em 2022, houve a visita da Nancy Pelosi, né, que era ela foi presidente da Câmara dos Deputados do Congresso dos Estados Unidos. Ela visitou Taiwan. Uma agressão muito grande do ponto de vista diplomático, né? Você não pode ir a um território, digamos assim, rebelde de uma nação que você tem relações diplomáticas. Então, vocês imaginam no Brasil uma determinada ilha, fala, não pertencemos mais ao Brasil. Aí um chefe de Estado estrangeiro que reconhece o Brasil vai só nessa ilha, né, sem a permissão do governo brasileiro. Foi isso que aconteceu. E a China avisou, não venha, o corpo diplomático da China avisou, não venha, que seria uma provocação. E a Nancy Pelosi foi, ainda sob o governo Biden, tá? Então foi uma agressão dos Estados Unidos. Então, quando eu falo que o Japão, né, com a condescendência dos Estados Unidos e pelos interesses norte-americanos, também constitui umas forças armadas, também se desenvolveu, né, tanto o Japão quanto a Coreia do Sul tem o que eles chamam de desenvolvimento por bandeja, né? Interessava aos Estados Unidos o desenvolvimento do Japão e da Coreia do Sul para se contrapor à Coreia do Norte, à China, e o mesmo acontece com Taiwan. E é interessante que Taiwan e Japão têm um ótimo relacionamento, né? Não apenas atual, pelo comércio que existe, como o próprio imperialismo japonês não gerou um ressentimento que existe em todos os demais países da Ásia, e aí até outros países que não estão aqui, né, como as Filipinas, por exemplo, tem um sentimento antinipônico muito forte. Em Taiwan não tem, né? E aí tem várias explicações. Uma delas é que no avanço do imperialismo japonês, Taiwan não era uma prioridade. Era uma ilha lá que não despertava grande interesse e que o Japão, então, não desenvolveu em Taiwan um imperialismo que levar, enfim, vamos dizer, falar aqui um pouco no popular, né? O Japão não fez, as tropas japonesas não fez em Taiwan as maldades que fizeram nos outros países, tá? As maldades imperialistas. E aí, para só dar um exemplo da maldade, eu vou lembrar a Batalha de Nanquim, durante a Segunda Guerra Mundial, em que o Japão, na conquista, né, na invasão da China, travou uma batalha dura na província de Nanquim, e que é conhecido como a Batalha de Nanquim ou o Massacre de Nanquim, que era uma grande cidade chinesa, que foram mortos 300 mil chineses pelas tropas japonesas, e, e os soldados japoneses liberados, né, para sequestrarem e abusarem das mulheres chinesas, né? É um tema muito, até hoje, muito dramático para todos, né? E aqui, antes que eu me esqueça, então, para colocar sobre como isso reflete no Brasil, aqui um exemplo. As comunidades no Brasil, em São Paulo, de chineses e taiwaneses, eles não se misturam, tá? Então, os taiwaneses, que têm bom relacionamento, muitos taiwaneses, inclusive, falam japonês, tá? Então, os taiwaneses, eles não se dizem chineses, eles têm a própria comunidade, as próprias associações, né? Então, no Brasil tem um reflexo disso, né, da imigração desses países, né?
também há aqui também os japoneses e os coreanos também têm, né, agora está melhorando bastante, mas também não tem um histórico de harmonia, né? Mas o Brasil tem boas relações com todos esses países, tá? O Brasil não tem, portanto, uma representação diplomática em Taiwan, porque o Brasil não pode, certo? O Brasil tem com a China. No entanto, o Brasil tem um escritório lá em Taiwan. E quem trabalha nesse escritório de representação? Diplomatas, né? Por quê? Porque o Brasil tem um comércio muito intenso com Taiwan. Então, Brasil e Taiwan se dão muito bem, Brasil e China se dão muito bem, reforçados agora, né, o Japão. E o Brasil tem um ótimo relacionamento com o Japão. A última visita do presidente do Brasil ao Japão é uma demonstração disso. Ele foi recebido numa no modelo diplomático que foi pouco ocorreu poucas vezes nos últimos anos, né? Então o Brasil mantém um bom relacionamento com todos, tá? O que reflete no Brasil, que eu estava falando, é um pouco do ressentimento, né? E aí, se puder a professora Val passar para os próximos slides, eu trouxe um pouco da literatura, né? Porque um pouco da minha como eu falei, a minha especialidade, a minha pós-graduação se voltou para patentes, não para os conflitos bélicos, mas eu aceitei o desafio porque dessa aula, porque eu venho, assim, a literatura japonesa eu leio há 30 anos, desde quando eu estava na faculdade já tinha literatura japonesa no Brasil. E quase ao mesmo tempo me interessou a literatura chinesa, então eu leio muito literatura, ficção, tá? E também tenho lido ultimamente a literatura coreana. E tem um livro chamado Pachinko, eu não sei se vocês sabem, mas Pachinko é um jogo, né, que tem no Japão, jogo que causa vício, sabe? Assim, jogo eletrônico, né, na máquina e tal. E aí tem uma passagem, esse livro conta a história de 3 gerações de coreanos que imigram para o Japão e sofrem todos os horrores que imigrantes sofrem num país estrangeiro, né? Foram muito maltratados, né? Então, nesse livro está lá, se eu não me engano, 1919, portanto muito antes ainda da Segunda Guerra Mundial. Está lá a menina sofrendo, né? E tem um grupo de pescadores ali conversando. E aí um deles fala assim: estavam convencidos de que o Japão não conseguiria conquistar a China. Aí o outro fala, né? E um fala: sim, os desgraçados podem dar uma mordida, mas a China não vai ser engolida por inteiro. É impossível, exclamou o irmão Chung do meio. Aqueles anões, se fazendo referência ao Japão, né? Não vão se apoderar de um reino tão importante. A China é nossa irmã mais velha. O Japão não passa de uma semente podre. E tem outras citações, o próximo slide também é um pouco isso. Então, assim, a Coreia, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul, estão no continente, né? É uma península ali ligada à China. Então, a China, ela é digamos assim, a irmã mais velha da Coreia. E o Japão não, o Japão é a potência imperialista de fora que vem. Isso. No entanto, as relações entre esses países sempre foram muito fortes. Então, aqui para fazer uma diferenciação, tanto a China quanto o Japão são potências desde sempre, tá? São potências, de certa forma, são potências desde sempre. Tem um livro chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências, o Paul Kennedy, ele fala da China antes de 1500, eles tinham uma frota de navios, né, que era esplendorosa, muito superior ao que tinha na Europa, né? Então a gente sabe, por exemplo, que nos navios europeus, nas caravelas portuguesas e tudo mais, o pessoal morria, ficava doente porque não tinha comida natural, né?
não tinha legumes, verduras e tal. Nas embarcações chinesas do século XV, XIV, nas grandes embarcações chinesas tinha árvores, eles plantavam árvores, levavam grandes vasos, plantavam para ter alimentos frescos no navio. Então, a China sempre foi uma potência muito forte, e o Japão também, um país, pelo menos, vamos dizer aí, pelo menos desde a era Meiji, é uma potência, né? Nunca deixou de ser uma potência. Então, tem esse aspecto, né? E a Coreia sempre atrás. A Coreia tem uma história muito triste, vamos dizer assim, né? Porque sempre foi o país mais pobre comparativamente ao Japão e à China. Depois sofreu os horrores do imperialismo japonês, né? Depois veio a Segunda Guerra, sofreu novamente, continuou sofrendo com o aumento da presença japonesa no continente, quando o Japão invadiu a China e tudo mais. Depois vem a Guerra da Coreia, né, porque a Coreia do Norte resolve, então, mudar o regime, e aí as riquezas minerais ficam no norte, né, e os trabalhadores no sul, as fábricas no sul, as fábricas japonesas que estavam instaladas. Então, é surpreendente a ascensão da Coreia do Sul a partir dos anos 1960. Né? É uma coisa surpreendente por essa história de devastação que a Coreia teve. E aí a gente passa para o próximo slide, que é mais uma citação do imperialismo, né? Que começou lá atrás, portanto, digamos assim, em 1860, 1870, iniciou o imperialismo japonês e perdurou até a Segunda Guerra, quase 100 anos. Né? E aí, nesse mesmo livro, então, que eu cito, né, esse apoderamento da Coreia. E aí eu peguei esse livro da Coreia do Sul porque a gente começa a aprender que o intercâmbio, principalmente de pessoas, de comércio, claro, mas o intercâmbio de pessoas foi muito intenso entre esses países. É tudo muito próximo, né? Ali, o mar sempre se possibilitou a travessia muito rápida entre esses países. E às vezes eu digo para pessoas que têm a mesma origem minha, né, origem de descendência japonesa, eu falo, a gente não pode ter qualquer preconceito contra coreanos, porque a gente não sabe se nós próprios não somos coreanos, porque os coreanos imigraram em um número muito grande para o Japão durante todo esse período, desde lá atrás até hoje. Muitos coreanos emigraram para o Japão, e para que não sofressem, para que não sofram o preconceito, eles mudam o nome e adotam o nome japonês. Então, muitos de nós japoneses, descendentes de japoneses, podemos ser descendentes de coreanos. Então, toda esse rancor existente, né, é meio relativo, se a gente for fazer a leitura da realidade, mas ele existe. É um ressentimento muito forte decorrente desse imperialismo japonês. E por que o Japão resolveu se tornar imperialista? Né? O Japão se torna imperialista, eu acho que eu mandei um texto também. Então, quando os Estados Unidos força a abertura dos portos japoneses para a exportação do comércio, para o comércio com o mercado japonês, eles fazem várias exigências ao governo japonês, né? E várias exigências. Uma das exigências era que o Japão deveria aceitar a liberdade religiosa, né? Por que essa imposição? Porque eu não sei se você sabe, o cristianismo foi muito forte no Oriente. O cristianismo entrou, tanto o catolicismo como depois da reforma, os protestantes têm uma presença muito forte no Japão. Então eu costumo brincar, né, que nós que somos um país católico, o Brasil, nós temos menos santos do que o Japão, né? Então, se vocês virem aqui na igreja de São Francisco,
na rua Borges Lagoa, aqui na Vila Mariana, tem lá um altar, né, que tem os 23 missionários, né, esqueci o... Eles fizeram parte da tentativa do catolicismo entrar no Japão, lá coisa de 500 anos atrás, né, 400 anos atrás. E então o catolicismo é muito forte, foi muito forte, muito menos hoje, claro, mas persistiu na Coreia. A Coreia do Sul é um país altamente evangélico, tá? E essa história aí que é retratada no Pachinko, nesse livro, é, retrata aí a história dessa família aí. Tem um dos membros, ele é pastor de uma igreja evangélica que evangeliza na Coreia do Sul e no Japão. Então, o que aconteceu? O Japão, desconhecendo aquilo, né, crucificou lá os missionários católicos no Japão. Então, houve uma reação muito forte do Japão à religiosidade do Ocidente, ao cristianismo. E por conta disso, para que não matassem lá os missionários americanos e tal, eles impuseram a, a liberdade, impuseram ao Japão: nós vamos comercializar com vocês, mas vocês precisam permitir a liberdade religiosa, tá? Então foi, e assim, era um problema conceitual, porque o que é religião? Né? O budismo é uma religião, o budismo também, mas ela é também uma visão de mundo, é uma filosofia também. Então, os japoneses e o Oriente não tinha o conceito religioso que nós no Ocidente temos, era um outro conceito. Então também teve algumas, digamos assim, alguns atritos e alguns mal entendidos em relação a isso, né? E então os Estados Unidos essa impôs essa necessidade da liberdade religiosa no Japão. De certa forma, essa humilhação que o Japão passou então com essa negociação caiu. Então os shoguns, o shogunato foi perdendo poder, e houve a ascensão então da família imperial, né, do príncipe que fez então a reforma Meiji, príncipe Meiji, que fez então a reforma Meiji. Ele falou: nós precisamos modernizar. E aí ele implementou várias reformas, né, para aprimorar o comércio, para industrializar, principalmente industrializar. E nesse momento, então, há o envio de japoneses ao Ocidente para estudar. Olha, vamos estudar lá na Europa, eles têm um negócio bacana lá, um desenvolvimento considerável, a gente tem que também se desenvolver. Então, houve várias pessoas, principalmente nas artes, né? A gente vê aí, por exemplo, entre a arte francesa e a arte japonesa, muita coisa em comum, muito intercâmbio, né? Que tem origem um pouco nesse período. Então, esse imperialismo japonês, ele é uma resposta ao imperialismo ocidental. Tá? Então, eu não vou justificar que imperialismo japonês, porque a hora que eu falei daquele episódio de Nanquim, tem um filme assim que todo mundo sai chorando do cinema, porque a barbárie foi muito grande do Japão, né? Então não vou justificar o imperialismo japonês, mas ele é uma resposta, segundo os pesquisadores, ele é uma resposta ao imperialismo europeu e norte-americano. Então, os japoneses falaram assim: olha, se o, se se o Ocidente vem aqui dominar, não, dominamos nós aqui. Então, é uma resposta das forças orientais ao imperialismo, ao colonialismo europeu e norte-americano. E não só o Japão, tá? A China também. Então, assim, a China é o irmão mais velho da Coreia, mas, na verdade, é a mãe de todos, né? Toda a cultura asiática vem de um lugar específico ali da China, e, e
e a China sempre, como eu disse, sempre foi uma grande potência. Então, assim, por exemplo, a elite coreana a elite coreana sempre falou japonês, fala japonês, entende? Desculpa, chinês. A elite coreana sempre estudou a China. E é interessante que a gente vê no final do século XIX, não, final do século XIX, por volta de 1890, 1890, 1900, o movimento constitucionalista no Oriente. Tá? Então, a gente tem lá na China, o pessoal falando assim, olha, os europeus passaram a gente, né? O que tem de diferente lá na Europa? Eles têm um sistema jurídico assim que tem uma constituição que estabelece as formas de regulamentação da sociedade, como a sociedade deve funcionar. E então, eu acho que a gente tem que ter uma constituição também, a gente tem que ter uma organização das leis, a organização da sociedade. Então, os chineses mandam pessoas irem lá na China. E, recentemente, numa aula de direito constitucional da China, eu ouvi do professor, né, o professor Egas Muniz Bandeira, que os caras leram Rui Barbosa na China. Tá? Então, ali em 1900 e pouco, eles leram um livro do Rui Barbosa, fizeram a tradução do Rui Barbosa para o chinês, e estudaram o mundo todo para tentar ter uma constituição lá na China também. E então, ao mesmo tempo que no início, né, da nossa conversa eu falei que a gente tem que tomar um cuidado na leitura do que a gente faz na China, porque a visão de mundo é diferente, as teorias de relações internacionais são diferentes. Lá no Oriente eles não têm o conceito de individualidade que nós temos no Brasil, ou no Ocidente, né? É tudo diferente, mas também é um espelho, não deixa de ser um espelho do que é. Né? Então, o imperialismo japonês que marca todo o Oriente, ele é reflexo um pouco, novamente, não estou justificando, mas ele é uma resposta ao colonialismo, ao imperialismo ocidental entrando na Ásia. Né? E aí, pela literatura, é que eu falo, então, do ressentimento, das desconfianças. Né? E, recentemente, eu estive numa palestra de um embaixador brasileiro, se chama Fausto Godoy, né? O Fausto Godoy, ele foi embaixador do Brasil no Paquistão, na Índia, aí ele foi cônsul em Tóquio, e eu perguntei a ele, né? Então, ele que destacou esse bom relacionamento que o Brasil tem com todo esse país, inclusive o Brasil tem embaixada na Coreia do Norte, com embaixador residente, né? O embaixador residente, o embaixador assim, dá uma importância ao país, porque tem muitos países que o Brasil não tem um embaixador residente. Então, vamos supor assim, não vou me lembrar agora, mas vamos supor, em determinado país, o Afeganistão. O Brasil tem uma embaixada lá, mas não tem embaixador residente. É o embaixador do Paquistão, que de vez em quando vai para o Afeganistão e exerce o papel de embaixador do Afeganistão, mas não tem um embaixador residente no Afeganistão. No caso dos países que nós estamos falando, exceto Taiwan, que o Brasil tem apenas um escritório comercial, todos os demais países o Brasil tem embaixador residente. Então, mas enfim, por que eu estou falando do diplomata Fausto Godoy? Ele fala que o ressentimento, eu falei assim, qual o papel do ressentimento no conflito? Eu vou dar uma aula aí sobre o conflito, sobre a escalada dos conflitos na Ásia. Ele fala assim, olha, é quase zero. Hoje os interesses econômicos estão acima disso. E aí ele fala, o ressentimento tende a acabar. Né? Por que tende a acabar? Porque as novas gerações não vão tendo mais lembranças, memórias do que ficou, né? Do que ficou dessa invasão japonesa, dessa colonização japonesa no Oriente. Né? E, para citar um exemplo desse ressentimento, né, das desconfianças, durante
a ocupação do Japão na Coreia, na Coreia, tinha o que se chamava de damas de conforto. Então, assim, as tropas japonesas permitiam, né, o comando japonês permitia que os soldados sequestrassem, tivessem as mulheres ali durante a guerra, durante a ocupação, né, porque eles estavam homens sozinhos ali e se permitia o estupro, enfim, toda a sorte de agressão, né? E tem uma viva ainda. Tem uma delas que ainda está viva, chama Damas de Conforto, né? E uma delas é viva ainda, e ele fala, quando a fulana lá falecer, aí são os descendentes e tal. Para tentar resolver essa questão, o Japão pagou, né, indenizações a todas as famílias de mulheres de conforto, aos descendentes, todos pagou uma indenização. Só que a Coreia do Sul não aceitou essa indenização, porque a Coreia do Sul falou que a indenização deveria vir do Estado japonês. E quem deu o dinheiro para pagar essa indenização foram as empresas japonesas. Então, os coreanos falaram, esse dinheiro a gente não aceita, porque esse dinheiro é do Estado. Esse dinheiro são de empresas japonesas, a gente quer um dinheiro do Estado japonês para pagar essas indenizações. E agora, há pouco tempo, os sul-coreanos tentaram implementar. Eles têm uma estátua, né, dessa mulher que ainda é viva, que eles colocaram em alguns lugares no mundo, assim, para lembrar a ocupação japonesa. E essas estátuas geraram uma grande controvérsia, né, que o Japão não aceita. Olha, a gente já pagou, a gente já pediu desculpas, vamos acabar com isso, porque os coreanos chineses interferem no Japão, né? Então, assim, quando o primeiro-ministro japonês visita lá o templo onde estão enterrados os soldados da guerra, Segunda Guerra, os governos da China e da Coreia do Sul criticam, enfim, não aceitam que o primeiro-ministro vá visitar lá onde estão enterrados os soldados da Segunda Guerra. O Japão fala, olha, não, na verdade não estão só os soldados da Segunda Guerra, estão os heróis nacionais de 1000 anos, né? Então esse ressentimento e esses conflitos continuam existindo hoje. Pelo avançado da hora, eu vou ter que avançar os slides, né, professora Glória? Que eu tinha preparado a aula. Fica tranquilo, pode continuar, fica tranquilo. Tá. Então, eu vou retomar um pouco depois essa questão do ressentimento, quando a gente falar no último aí, que é dos conflitos atuais. Mas, assim, então, a minha tese de doutorado, o meu trabalho no mestrado também foi sobre a propriedade intelectual. O que é a patente? A patente é uma inovação, é uma invenção, tá? É uma invenção que dá um passo técnico no aprimoramento de um objeto, de um objeto útil, né? Então, esquece esse negócio de patentear o açaí. Não é. A patente não é descoberta, é a invenção. Não é uma coisa dada pela natureza, é uma invenção. E é um monopólio. Então, eu invento uma cadeira, digamos assim, que flutua no ar. Então, eu invento uma cadeira que flutua no ar. Eu vou patentear essa cadeira. Ela é uma cadeira diferente, ela não precisa de pernas. Então, eu vou registrar. É uma invenção que aprimora a vida útil de cada um de nós. E, enfim, é a inovação tecnológica. Patente representa inovação tecnológica. O que eu procurei demonstrar no meu trabalho de pós-graduação foi que o desenvolvimento de patentes ela anda junto com o poder econômico e o conjunto do poder econômico com o desenvolvimento tecnológico através de patentes permite o aumento da força militar. Tá? Que esses três itens eles estão conjugados. Né? Aí eu tomei novamente a ascensão e queda das grandes potências para demonstrar que os países que foram fortes militarmente foram países que desenvolveram a inovação tecnológica. Tá? Então, a China, em 2019, passou as patentes. Tá? Então, assim, eu posso inventar um negócio e falar, olha, eu vou patentear só no Brasil,
porque não interessa nos outros países, tá? Então eu vou patentear só no Brasil. Não me interessa patentear em outros lugares, né? E a, e tem a patente que é que eu quero exportar, mandar para outros países, então eu vou e patenteio na Suíça, tá? Isso não significa, só uma questão técnica, talvez irrelevante hoje, mas eu patentear lá na Suíça, no escritório do Tratado Internacional, da OMP, tá? Que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? Então é um tratado internacional, tem cento e poucos países ali que fazem parte. Eu vou lá na Suíça e patenteio a minha invenção. E aí, cada país que eu vou explorar, eu vou ter que registrar também em cada país. Mas nenhum país pode, nenhum lugar do mundo pode registrar a minha invenção, porque quando eu registrei na Suíça, eu demonstrei que eu que fui o inovador e que a patente cabe a mim. Então, e a patente gera um monopólio. Né? Então, se eu inventar essa cadeira, se alguém quiser fabricar, vai ter que pedir licenciamento para mim. Vai ter que me pagar, nós vamos acertar um valor para alguém poder construir essa. E aqui só um dado, tá? O Brasil está lá atrás, tá? O Brasil registra muito pouco patente. Né? O Brasil tem um monte de inventor que, infelizmente, não tem entrada nas empresas brasileiras. É muito pouca inovação no Brasil, né, porque não está conjugado o desenvolvimento com os institutos. Agora sim, né, na USP é coisa de 10 anos a criação aí da agência de propriedade intelectual na USP, na Unicamp, né, que são grandes patenteadores. Tá? Então, é uma coisa recente no Brasil, esse fortalecimento de uma política de propriedade intelectual. E eu dizia também na minha tese que o regime de patentes, sendo, portanto, um monopólio, se eu desenvolvo, o monopólio é meu, e para alguém utilizar, fabricar, tem que pedir licenciamento meu, é também um instrumento dos países do centro do capitalismo mundial, centro dinâmico da economia, de restringir o acesso ao conhecimento, de restringir. Né? Então, eu tenho uma visão crítica da propriedade intelectual, porque é um monopólio de reserva para não permitir que outros povos acessem um pouco também o direito autoral, que é uma propriedade intelectual também, né? Também diz isso, quer dizer, ninguém está... Então, a gente escreve um livro, tem um livro publicado, a gente tem que ter os direitos, né, de os direitos autorais, receber pelo trabalho intelectual que a gente fez, mas tem que ter uma limitação. Né, o uso para uma biblioteca, qualquer para uso público. Né? Então, assim, tem a virada cultural em São Paulo. Os músicos não abrem mão dos direitos autorais. Então, enfim. Então, eu tenho uma visão crítica, porque é um instrumento de monopólio, é um instrumento de concentração do poder. Então, se a gente vê os países aqui, que nós estamos falando hoje, todos eles têm, né, por exemplo, no poder militar, o Japão ali já esteve em quinto lugar, tá? Entre os poderes militares ali, já esteve há algum tempo à frente da Índia, enfim. Mas o Japão, a China, a Coreia do Sul e o Japão estão entre as 10 maiores forças militares do mundo, tá? Então, mas assim, lembrando sempre que se a gente considerar o poder nuclear, é apenas Estados Unidos e Rússia, tá certo? Estados Unidos e Rússia são os únicos que têm o poder de acabar com o mundo, né? A China também tem uma potência nuclear, mas está ainda muito aquém. Então, nós temos duas potências nucleares, que é os Estados Unidos e a Rússia, que é disparado na frente. E nesse índice de força militar são vários critérios, tá? Quantidade de membros, quantidade de soldados, avanço tecnológico, quantidade de armas. São vários itens que esse Global Firepower leva em consideração para estabelecer este cálculo. A Coreia do Norte, que nós estamos falando aqui, também está aqui muito próximo. Ela está lá em 30, digamos assim, mas em número de soldados é o quarto. Tá? Em número de soldados, a Coreia
É o quarto. Um diferencial da China é que a China não tem uma só força armada, não tem a divisão entre Marinha, Exército e Aeronáutica, né? É uma só. Dizem que alguns estudiosos dizem que é uma vantagem essa não divisão, porque tem uma unicidade e uma rapidez de resposta muito mais ágil. Então, os três países aí estão entre as forças militares, a Coreia do Norte também. Em produto interno bruto, né? A China e o Japão estão aí entre os 5 primeiros, e a Coreia do Sul um pouco mais atrás, inclusive atrás do Brasil. E nas patentes, são as 4 maiores potências ao lado dos Estados Unidos. Tá? Então, a China, grande patenteador, o Japão também, a Coreia do Sul também, grandes inovadores, grande poder tecnológico. Tá? Então, esse é um pouco a minha estrutura, né, da aula. Aí podemos passar já para os próximos slides. A gente pode até pular o slide 6. Professor, pode continuar tranquilo, nós estamos com tempo, pode deixar. Pode tá bom, obrigado, professor. E aí, então, é o que eu já falei, na restauração Meiji foi o grande, o período de modernização do Japão, né? E é interessante, né? Tem um professor que estudou isso aí na história, na FEFELESH, inclusive de origem japonesa, que é o Shozo Motoyama, né? Ele escreveu um livro, alguns livros, mas ele tem um livro belíssimo sobre a história da ciência. Enfim, e ele fala, né, que é engraçado que o Japão que o Japão que o Japão não investiu tanto em ciência nesse período. Investiu muito em arte, em literatura, mas não tanto, né? Não tanto em ciência. E, no entanto, o Japão se tornou uma grande potência científica. Eu vi uma pergunta que apareceu rapidamente na tela sobre a repercussão da questão das patentes na corrida aeroespacial, né? O que eu entendo hoje do quadro atual do desenvolvimento das patentes e da tecnologia é que a China está à frente nas tecnologias que são mais importantes, né? Então, antes só a Rússia e os Estados Unidos, né, que colocaram satélites, colocaram viagens aeroespaciais, enfim, mas agora a Índia e a China também, né? Então, tanto a Índia quanto a China tiveram um grande desenvolvimento. E a minha tese é de que a China está assustando os Estados Unidos, me parece que o Trump assusta, está assustado em decorrência disso. A inteligência artificial, né, a corrida aeroespacial, o avanço da China é uma coisa fora de série. Assim, tem umas cidades chinesas. Assim, a tecnologia está em tudo na China. Tá? Aí um contraste interessante entre a China e o Japão. Na China ninguém usa mais dinheiro, me dizem, né? Eu não fui ainda. Na verdade, eu não estive em nenhum desses países asiáticos, não tive oportunidade ainda, mas na China não se usa papel, né? É tudo no celular, paga-se tudo pelo celular. Nem cartão. Né? Tem cidades, tem culturas. Outro dia eu estava lendo um artigo de uma. A China tem os principais chás do mundo, né? Junto com a Índia. A China produz os melhores chás do mundo, junto com a Índia. E tem assim, um dos melhores chás do mundo, que tem lá, apreciadíssimo lá na China. A proprietária mora na Austrália e ela, pelo aplicativo de celular, ela controla, orienta os funcionários, tudo. E a partir do celular, morando na Austrália, ela comanda uma das produções mais sofisticadas que tem na China de chá, numa determinada região do interior da China. Então, essa questão da tecnologia, das patentes, eu entendo que o Japão passou muito, e não só em patentes, né? Todas as propriedades intelectuais.
tem várias modalidades de propriedade intelectual. Tem patentes, tem uma outra que chama modelo de utilidade. O que é isso? Eu dou um passo que melhora um equipamento, mas não é uma invenção nova. Então, eu inventei uma cadeira, não é totalmente nova, assim, que saiu do nada. É uma cadeira, vamos dizer assim, que não que ela gravite no ar, mas é uma cadeira que é mais leve, dobrável, vamos supor, ela dobra e eu carrego no bolso, vamos dizer assim. Então, não é uma inovação, porque a cadeira já existe. Então, é o que se chama de modelo de utilidade. Ela é um aprimoramento, isso, um aprimoramento de uma técnica que já existe. Em modelo de utilidade, a China passou o Japão. E até uma coisa, assim, que é talvez a mais importante das propriedades intelectuais, que são as marcas empresariais. A China, em 2005, o governo chinês instituiu uma política chamada Go China, alguma coisa nesse sentido, incentivando e dando subsídios para as empresas chinesas explorarem e firmarem as suas marcas no exterior. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a gente conhece as marcas de carros europeias, né, a Fiat italiana, as americanas, brasileira não temos, né? E a gente não conhece muito as marcas chinesas, mas elas estão entrando, estão fortes. Já se fala muito dessa BYD, né, que constrói carros elétricos, e eles estão num avanço muito grande das marcas, a Huawei. Então, assim, enquanto nos Estados Unidos se registra 1 milhão de marcas por ano, na China são 8 milhões. Assim, então, o avanço da China é uma coisa desproporcional. É uma coisa incrível o avanço da China. É uma coisa que, em todos os ramos da propriedade intelectual, né? Inclusive na questão farmacêutica, né? Na questão médica, nas patentes médicas, farmacêuticas, todo é um avanço muito grande. Então, eu acho que isso reflete a questão da corrida espacial, né? Enfim. Então, eu vou passar para o último slide, porque eu acho que tem bastante coisa também, né? Então, quais são os conflitos atuais? Né? Então, a Coreia do Sul e o Japão têm essa questão das mulheres de conforto, tá? Que a Coreia do Sul exige, além da indenização, que tem que vir do Estado, e não aceita e tal, eles querem que que o primeiro-ministro japonês peça desculpas de joelho, né? E isso não vai ocorrer, né? Então, é um conflito que permanece, tá? E esse negócio da Coreia do Sul de colocar estátuas, né, da última mulher de conforto que é viva ainda em alguns lugares do mundo, me disseram que pensaram em colocar aqui no Brasil, no bairro do Bom Retiro, que tem uma presença sul-coreana muito forte. E aí eu ouvi de um membro da comunidade japonesa dizendo, olha, a gente sempre se deu bem aqui, nunca teve conflito aqui. Se eles colocarem essa estátua aí da mulher de conforto lá no Bom Retiro, nós vamos brigar. Aí nós vamos brigar. Aí vai ter conflito. Então, esse ressentimento, ele veio, né, de certa forma, para o Brasil. E um dia, eu não sei se foi a própria professora Glória ou se foi a professora Rita, que me disse, olha, o cônsul japonês, ele veio aqui na faculdade de geografia pedir para a gente não adotar o nome aí Mar do Leste, porque alguns lugares nos Estados Unidos adotaram o nome do Mar do Japão para o Mar do Leste. Né? Então é o mar. Aí foi a professora Glória, né? Então foi essa mudança, porque para o Japão é Mar do Japão, por vários motivos, né? Tradicionalmente, que não é da época do imperialismo, é porque se não tivesse a ilha do Japão, não existiria mar, ali, né? Não teria o nome ali específico para aquela região. É o
é a península japonesa que separa, que não é que separa, mas a península japonesa que abarca, né, que engolfa esse pedaço do oceano e que, portanto, a denominação Mar do Japão decorre da situação geográfica. E recorrem à história, né? Que lá, quando os europeus foram, lá, não sei em que ano, colocaram como sendo o Mar do Japão, desde sempre. Não é produto do imperialismo japonês, é muito anterior por questões geográficas. Né? E a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, querem, e mesmo a China, querem que se adote o nome de Mar do Leste. Tá? O Japão também tem um atrito com a Coreia do Norte, que é o sequestro de nacionais japoneses. Né? Aí nos anos 60, 70, desapareceram algumas pessoas no Japão. Eles estavam andando na praia, tinha outras pessoas que estavam em barcos pesqueiros que nunca voltaram. Vamos pesquisar o que aconteceu, naufragou e tal, não. E aí chegou a notícia de que eles tinham sido sequestrados pela Coreia do Norte. E esses japoneses estavam vivendo na Coreia do Norte. Teve um que conseguiu escapar e tal, e olha, está acontecendo isso. E isso é um atrito hoje entre o governo da Coreia do Norte e o Japão. O Japão exige, né, que devolvam, né, os nacionais japoneses, os cidadãos japoneses que foram sequestrados. A Coreia do Norte, às vezes, ensaia uma política de boa vizinhança que vai fazer isso, que não vai. Né? Entre a própria Coreia do Sul e a Coreia do Norte tem uma linha ali, quando eles fizeram um armistício, eles construíram um corredor, né, separando, que não seria área de ninguém, seria uma área neutra. Né? E é interessante, né, porque essa área ela, que é considerável, né, é uma área, se eu não me engano, 2 quilômetros de largura e de comprimento é bem mais. Né? Divide toda a Coreia. Né? Eu acho que coisa de 200 quilômetros, quase isso. E ali a vida natural voltou. Então, a fauna e a flora é uma maravilha ali, né? Espécies extintas voltaram e tal. E a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul enviou balões, estudaram o vento e tal, colocaram nos balões com propaganda política contra o regime norte-coreano e tal, e esses balões foram parar na Coreia do Norte. Aí a Coreia do Norte pegou balões, colocaram fezes, excrementos e tal, e vieram para a Coreia do Sul. Então, esse tipo de atrito continua tendo, né, entre os dois países. Entre a China e o Japão, essa lembrança da Batalha de Nanquim é uma mera lembrança. Tá? Também um grupo aí da geografia foi lá para Nanquim. A professora Rita, quando ela voltou, ela fez, né, teve uma apresentação ali na sala de vídeo, e eu não sei se durante a aula ou depois, ela falou, eu perguntei lá para o guia se havia ainda ressentimento em relação aos japoneses sobre essa batalha de Nanquim. E a guia falou, não existe mais, acabou. Isso aqui está pacificado. Aí depois, num determinado momento em que a nossa colega professora estava sozinha com a guia, sem os demais, a guia teria dito, olha, eu falei aquilo porque é o meu discurso que tem que ser oficial, é esse. Mas claro que nós temos ressentimento contra o Japão. Então, é um ressentimento recente, né? E quer dizer, é uma política recente, mas que traz lembranças antigas que permanecem. Né? O tal do antiniponismo que existe na Ásia. Né? E aí todos, né? Todo mundo tem conflito com todo mundo, e todos com o Japão, né? Porque toda vez que o primeiro-ministro visita esse templo aí, há uma pessoa agora dizendo, né? Eu acho que tem razão, né? Existe uma razão, né, para esse ressentimento, né? Então, quando o primeiro-ministro visita esse templo aí, há protestos oficiais
por parte de todos os demais governos aí da Ásia. E a reedição dos livros de história. Às vezes o Japão tenta modificar aí os livros de história, né? E tentam modificar a história aí do imperialismo, digamos assim, minimizar, né? Minimizar as barbaridades que o Japão fez no Oriente, e aí os demais governos protestam, né, contra o governo japonês. Então esses são os atritos, em síntese, os atritos atuais. É interessante que quando a gente faz a pesquisa sobre aí o que acontece na Ásia, muda a cada 5 anos. Então os artigos escritos, vamos dizer, em 2000, são um pouco diferentes do que escreveram em 2010. E aí o que escreveram em 2015 é diferente, o que estão escrevendo hoje é diferente, né? Mas hoje, o que a gente pode dizer? Antes mesmo da ascensão do presidente Trump nos Estados Unidos, o presidente Biden chamou o primeiro-ministro da Coreia do Sul e do Japão para o encontro lá na Casa Branca, e eles foram, né? Então, houve encontro do presidente americano e do primeiro-ministro japonês e da Coreia do Sul. Apertaram a mão e tudo mais. Então, a Coreia do Sul e o Japão estão bem cientes, né, que eles precisam ter uma união ali, mesmo porque tanto a Coreia do Sul quanto o Japão foram países que tiveram um grande investimento norte-americano no pós-Segunda Guerra, foram bilhões de dólares colocados nos dois países para fazer frente ao potencial chinês. Então, isso é uma coisa que de tempos em tempos é retomado. Então, o Japão e a Coreia do Sul precisam ter, do ponto de vista geopolítico, eles necessitam um do outro para essa defesa frente à China. E aí o inédito ocorreu quando ascendeu nos Estados Unidos o Trump, né? Porque aí, além do primeiro-ministro japonês e do Japão, foi também no encontro, lá só entre eles, lá no Oriente, também o ministro das Relações Exteriores da China, né, que dizem que é o eventual sucessor do Xi Jinping. Então, o Trump também fez, além de Japão e Coreia do Sul fortalecerem as suas relações, com a própria China. Então, os três ali, de certa forma, unidos, né, nessa questão. Da mesma forma que a gente tem as associações aqui, os agrupamentos, como os Estados, como o Mercosul, enfim, a OTAN, lá eles têm a ASEAN, né, que é um tratado de comércio entre esses países do leste asiático. E então as alianças não são assim, é uma entidade assim que engloba, mas é um pouco como o BRICS, né? O BRICS não tem nenhuma entidade que engloba os países dos BRICS, né? Os 5 originais, mais os 5 posteriores e agora os recentes parceiros. O que tem é o novo Banco de Desenvolvimento, né? Em que os principais aí comandantes são os países dos BRICS, mas o novo Banco de Desenvolvimento ele é aberto à participação de outros. Bangladesh, né? A Bolívia, enfim. Vários outros países são membros também do novo Banco de Desenvolvimento. É a única instituição que amarra, digamos assim, né, que unifica, do ponto de vista formal, jurídico, político, os países dos BRICS. Lá na Ásia eles têm o ASEAN, né? E o que eu diria é que a despeito das teorias aí de relações internacionais, né, hoje está na moda aí falar de geopolítica, né? Mas me parece que os interesses comerciais, hoje eles falam mais forte. Então, talvez em virtude dos interesses comerciais, a gente não tenha um conflito armado no horizonte próximo,
no leste asiático, né? Tem um estudioso, um membro aí da Marinha que escreveu um livro junto com a gente. Ele escreveu um artigo de um livro chamado... pode fazer propaganda, né, professora Glória? Quando eu acordei, o dragão estava lá, em que várias pessoas da geografia, sob a coordenação do professor Armen, ele escreve um artigo, né, sobre a questão militar, e ele fala: futurologia não é ciência, né? Então é difícil dizer, né? Eu fiquei muito tentado a não dizer, a não falar o prognóstico dessa escalada dos conflitos no leste asiático. Mas eu diria que hoje esses conflitos estão controlados, né? Os países estão conversando, o interesse econômico tem falado muito alto, todos esses países fazem um comércio muito forte com os Estados Unidos, né? E com a ascensão do Trump e a instabilidade gerada nesse comércio levaram a eles procurarem ali ter uma união entre eles também, né? E por fim, essa escalada também é pouco provável nos próximos anos, ou assim, porque a China me parece muito tranquila em relação à agressão norte-americana, porque, fazendo um paralelo novamente com o Ocidente, algumas pessoas acham que essa questão do Trump nos Estados Unidos é mais o reconhecimento e a preocupação do Trump de que a China está dominando. E que, em virtude disso, o maior adversário não é BRICS, não é... né, o maior adversário é a China. Então, que em algum momento os Estados Unidos vai ter que explicitar esse confronto, e a maneira de explicitar esse confronto é armar Taiwan, colocar um monte de míssil lá em Taiwan. E aí sim, aí a gente pode ter um problema entre a China e Taiwan. Mas, no momento, eu acho que esses atritos são altamente contornáveis. O comércio está falando mais alto hoje em relação a isso, né? Então, eu entendo, né, que talvez não seja o foco hoje de preocupação aí nessa escalada dos conflitos, o leste asiático neste momento, né? Mas, como eu disse, a gente lê os papers aí dos últimos 20 anos, a cada 5, 10 anos tem um diagnóstico diferente, né? Porque tem momentos que recrudescem. Eu acho que a coisa de 10 anos, chineses destruíram lojas de empresas japonesas lá na China. Então, vira e mexe esses temas, esses ressentimentos voltam à pauta, né? Professor, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu vi que foram várias perguntas, eu não consegui ler todas. Eu já vou... Obrigada, professor. Eu vou dar um recado e, na sequência, eu mesmo faço as perguntas para o senhor, porque eu já anotei elas todas, tá bom? Mas muito obrigada, professor Evandro. Eu vou só retomar a sua apresentação inicial, porque eu não estava gravando, então não ficou registrado quem é o senhor. Então, eu vou dar essa informação, depois eu faço as perguntas, tá? O professor Evandro é bacharel e licenciado em Geografia pela USP, é bacharel também em Direito pela PUC, mestre e doutor em Geografia Humana pelo PPGH da USP, advogado atuante em Direito de Propriedade Intelectual, faz parte do grupo de pesquisa José Bonifácio e é pesquisador do grupo de estudos sobre os BRICS da Faculdade de Direito, tá? A aula de hoje, ela é intitulada A Escala de Tensão na Ásia, China e Taiwan, Coreia do Sul versus Coreia do Norte, Japão e imperialismo. Eu estou repetindo isso aqui agora para quem está assistindo, porque o início da gravação não foi colocado. As perguntas estão dirigidas, eu vou agora passar para o professor Evandro as perguntas. O Otacílio, uma o senhor já respondeu, que foi a do Rodrigo, né, sobre a questão das patentes chinesas e a questão espacial. Mas o Otacílio faz duas perguntas. Ele coloca o seguinte: como o senhor analisa o contexto atual? Seria inevitável um conflito entre Estados Unidos e China, já que o econômico ele está
sendo preponderante, a outra é a questão da Coreia do Norte e aliança militar com a Rússia. Quais são os interesses que estão por trás disso? A outra pergunta é do Enio, colocado o seguinte: o princípio militar clássico, expresso na máxima em latim, eu não vou ler, vou falar direto. Se quer paz, prepare-se para a guerra, indica desde que há muito tempo o incontornável caminho da paz através da força como regra das relações internacionais. Nesse sentido, a Constituição Pacifista do Japão parece ignorar os riscos de uma política de não investimento no fortalecimento das Forças Armadas, expondo os seus interesses vitais às ambições geopolíticas das potências asiáticas. Como o senhor enxerga esse aparente quadro de vulnerabilidade? Eu estou colocando, então, são 3 questões que vieram, são 2 do Otacílio e uma do Enio. Não sei se deu para entender todas, e se preciso, eu repito. Eu vou tentar ler aqui, né? Essas perguntas estão aqui nas mensagens. Aí eu vou começar pela última e tentar ir para cima. Claro que o Japão tem as suas vulnerabilidades, várias vulnerabilidades. Uma é a própria presença, né, das bases militares norte-americanas no Japão, principalmente em Okinawa. E aí essas vulnerabilidades, elas também decorrem um pouco da coisa geográfica mesmo, territorial, né? O Taiwan é um local próximo, né? E aliado, né? Taiwan é uma aliança. A Rússia e a China são muito próximas, né? O Japão sempre foi muito confiante no seu poderio militar, né? O próprio imperialismo decorre muito dessa confiança. E o fato, assim, na Ásia, as pessoas assim as pessoas foram, né, muito influenciadas, impactadas, que o Japão venceu a Rússia e a China lá 100 anos atrás, né? Então, digamos assim que o Japão e as Forças Armadas japonesas, elas são muito respeitadas. E assim, o Japão estava naquele quadro ali, é a 7ª potência militar, né, se eu não me engano. Então, o Japão agora, é muito interessante esse princípio que você falou, né? De se você quer a paz, você tem que se preparar para a guerra. Eu até tenho aqui na estante aqui em cima duas espadas, né? A espada na cultura oriental, ela não é para guerrear, né? É só para lembrar que a gente tem que estar alerta, né? A espada não é símbolo da guerra, é símbolo da paz. Então é exatamente esse princípio, né? Se você quer a paz, você tem que estar preparado para a guerra. Mas o Japão tem, apesar do nome Forças de Autodefesa, eu entendo que é uma força militar como outra qualquer. Tanto que aí o Global, não só esse Global, vários centros de pesquisas que fazem ranking do poder militar, todas elas colocam o Japão entre as 10 maiores potências militares. Então, eu não sei se eu entendi a pergunta, a letrinha está pequenininha, mas não vejo o Japão tão vulnerável assim. A vulnerabilidade dela é também a força. Então, ela é uma ilha, está rodeada aí. Os filipinos também não gostam do Japão. Enfim, né? A Rússia é uma potência, a Coreia do Norte, está tudo ali muito próximo. Né? Então, tem essa vulnerabilidade. E agora, preocupa, sim, digamos assim, preocupa a postura do Trump, né? Que era um aliado tradicional do Japão, desde, digamos assim, como a Europa, né? Então, o Japão está tão vulnerável, digamos assim, hoje, quanto a Europa, né? Porque os Estados Unidos também era um aliado, sempre colocou, tem milhares de soldados na Europa, tem milhares de soldados no Japão, né? E está diminuindo esses laços de fortalecimento. Então, o Japão
se torna vulnerável, como a Europa, talvez um pouco mais em virtude da sua posição geográfica. Mas ela tem uma história que assim, fazem os povos asiáticos respeitarem. Né? Ninguém acreditava que o Japão poderia vencer a Rússia, que a Rússia também já era uma potência, vamos dizer assim, antes de se tornar a União Soviética. Né? Foi uma coisa que os chineses, na época, falaram assim, pô, se o Japão ganhou da Rússia, a gente também pode ganhar. Né? Isso nessa época do constitucionalismo, quando os chineses mandaram, né, pessoas para fora. Assim, ainda estava dentro de um período histórico que é denominado de o século das humilhações. Né? Começa lá em 1860, vai até 1900, até a Segunda Guerra. Foram 100 anos assim de grandes perdas da China nas disputas internacionais. Né? Foram impostas à China muitas humilhações, conhecido como. Né? Mas a China ali já pensava: se o Japão pode ganhar da Rússia, nós podemos também. Então, sempre houve o preparo de todos os países ali, talvez exceto da Coreia, naquele período, né? Porque a Coreia hoje também é uma potência militar, de avançarem. O Oriente tinha medo do Ocidente. Né? Tinha uma admiração, mas ao mesmo tempo um receio, um medo. Então, todos os países praticamente buscaram uma modernização, uma adaptação. Todos eles procuraram fazer uma constituição, porque falaram, olha, lá no Ocidente os caras têm uma constituição organizando, será que a gente também não precisa e tal, né? Então, eu não sei se eu assim, respondi a contento, eu acho que não, né, a essa questão. Aí a outra, professora, mais acima que eu estou procurando, a outra É pergunta. assim, o Japão, da Yasmine, mas depois tem mais duas para cima. O Japão não se interessava por o Yuan, mas forneceu a ele sua tecnologia inicial. O interesse era agricultável? Era minerais? Ela está questionando isso, se quem forneceu essa tecnologia inicial foi o Japão e qual era o interesse dele, apesar de não ter sido imperialista naquele momento. Não, na verdade, o Japão foi imperialista em Taiwan. Né? Imperialista em que sentido? Foi colonizador. E sim, o Japão em Taiwan exportava muito, eram produzidos ali muitos alimentos. Né? A agricultura, digamos assim, avançou, assim, eu acho, né? Em Taiwan com a presença japonesa. E eu acho que o tratamento que o Japão dispensou a Taiwan é o tratamento que toda potência colonial faz em relação à sua colônia. Né? E esse comércio eu acho que nunca deixou de existir entre os dois países. Né? O interesse do Japão, eu acho que era com a totalidade, né? Porque o Japão chegou lá no Vietnã, as próprias Filipinas, né? Então, mas eu não sei dizer, eu confesso que eu não sei dizer bem qual aí né, o interesse. Era uma ilha próxima, né, com uma identificação, não diria cultural, mas uma identificação forte, né, com muitos chineses, taiwaneses, né, e não só coreanos iam ao Japão. Chineses também iam estudar, iam fazer faculdade no Japão, e taiwaneses também. Então, assim, muitos taiwaneses falam, né, japonês e eu acho que um pouco assim, como as colonizações no Ocidente, né, exceto que talvez as barbaridades que os japoneses fizeram nos outros países não fizeram tanto na Coreia, porque ali foi uma ocupação, digamos assim, mais comercial, talvez por isso. Tá? Mas eu confesso que eu não teria que me aprofundar e estudar um pouco isso. Né? A outra questão é do Tassilo. Como o senhor analisa, com todo o contexto atual das relações entre o Ocidente, Estados Unidos e China,
seria inevitável um conflito militar entre ambas as nações, no caso, Estados Unidos e China? Sabemos que o econômico já está acontecendo. Aí também eu acho que é uma questão complicada, né? Porque aí, de novo, assim, é difícil fazer uma futurologia aí, né? Mas a China ainda não tem o poder bélico, né, dos Estados Unidos. A China está desenvolvendo agora, acabou de desenvolver o segundo e está terminando o terceiro submarino nuclear. Né? Então a disparidade de força, embora tenha o maior exército do mundo, o exército, a maior força armada em número de soldados, a maior é a China. Né? Mas em poder bélico, em navios, em submarinos, em bomba atômica, a China está muito aquém dos Estados Unidos. Então eu acho que a China não interessa esse confronto. A China não se curvou a Trump pela questão, comercial. Né? E eu acho que apostando que os Estados Unidos não entrariam numa guerra. Sim, os Estados Unidos entrar numa guerra teria que ter aprovação do Congresso, embora a agressão que os Estados Unidos fez ao Irã não passou pelo Congresso, né? Então o Trump não está muito respeitando aí a legislação norte-americana. Mas os Estados Unidos confrontar a China do ponto de vista militar, eu acho pouco provável nos próximos momentos, porque a China está com a Rússia e a Rússia tem esse poder. Então, eles sabem os Estados Unidos sabem que agredir a China é agredir também a Rússia. E aí eles juntam os dois. Né? E aí, falando do BRICS, alguém também fez alguma colocação dos BRICS. Os BRICS, assim, é um ponto de apoio, mas sem dúvida a China ela se destaca dentro dos BRICS. Né, porque tem uma economia muito maior, um poder muito maior e uma influência. Então, assim, a China é o principal parceiro comercial, só um exemplo, de quase todos os países da América do Sul. Né? O Brasil deixou de ter os Estados Unidos como maior parceiro comercial e passou a ser a China, já vai fazer 10 anos, que o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, a China tem esse interesse comercial, está desenvolvendo o que eles chamam de soft power, né? Que é o poder não militar, que é o poder da cultura, o poder do convencimento de outras formas. E a China está trabalhando muito com isso. Então, por iniciativa da China, não vai ter esse confronto. Eu acho que mesmo que os Estados Unidos instalem um monte de míssil lá em Taiwan, que seria o primeiro passo. Assim. A hora que os Estados Unidos começar a trabalhar com a questão de Taiwan, aí talvez seja a hora de começar a ficar preocupado com isso. Né? E voltando nos BRICS, a Índia é um grande aliado ainda dos Estados Unidos. Então o mundo ele está muito fragmentado hoje, né? Em termos de que lado, quem vai para que lado. E esse é o checkmate, eu acho, que está sendo dado ao Brasil. Né? O Brasil está se aproximando muito, quer dizer, é um dos BRICS, né? Mas o Brasil está muito próximo. Então, assim, tem duas teses de por que o Xi Jinping não veio ao Brasil. Né? O pessoal das relações internacionais dizem que provavelmente é porque o Xi Jinping está preparando o sucessor dele, embora não se descarte a possibilidade que ele vá para mais um mandato, mas que ele está preparando o sucessor dele, que seria o ministro das Relações Exteriores, né, que veio ao Brasil, que não foi o primeiro evento que ele foi representar a China, e que mas assim, o Xi Jinping está diminuindo, ele fazia 10 visitas de Estado por ano, fez 6, né, nos últimos 2, 3 anos, então ele está diminuindo. Então uma tese seria essa, que ele está preparando o sucessor,
E a outra é porque o Lula recebeu, em visita de Estado, o primeiro-ministro da Índia. O conflito entre a Índia e a China ainda é muito forte, né? E eles são, inclusive, também em guerra, né? Porque tem um pedaço ali do norte da Índia que tem um conflito armado entre a China e a Índia, que inclusive eclodiu agora novamente há pouco tempo atrás. Então são dois países dos BRICS que têm uma guerra entre eles, né? E a Índia é um grande aliado dos Estados Unidos, né? Mas a Índia está lá do outro lado do mundo. O Brasil não. O Brasil está aqui pertinho dos Estados Unidos. Então seria uma não aceitação dos Estados Unidos, da posição íntima do Brasil, né? Em relação. Então é interessante, né? Quando a gente fala em relações internacionais, eu usei o termo agora íntimo, né? Porque a intimidade é um critério lá nos estudos de relações internacionais que existe no Oriente. Tem um, um autor chinês lá que ele fala assim: a intimidade dos países é um critério para. Não tira a racionalidade, não é um critério que tire a racionalidade. Né? Porque você sabe, no Ocidente, na teoria das relações internacionais, a gente tem algumas teorias explicativas do funcionamento do mundo. Né? Então a gente tem o realismo, que é aí o último, né, grande realista foi o Kissinger, né? Mas que as pessoas falam assim: ó, o realismo começou com Tucídides, lá, que escreveu A Guerra do Peloponeso. Então, assim, o mundo é robespierre, essa escola. Essa teoria de relações internacionais denominada de realismo, ela é um pouco assim, robespierre. O mundo é um conjunto de nações, todas elas querendo ocupar um espaço maior, todas elas querendo se desenvolver, se enriquecer e disputando, e não existe amizade entre os países, existe interesse. Né? E o poder é ocupação de espaço. O espaço que você deixa de ocupar será ocupado por outro. Então, o realismo é a corrente hoje que as pessoas estão mais adotando, né? Como forma de explicar o mundo. Uma outra teoria das relações internacionais se chama institucionalismo, né? Aí um pouco baseada, vindo de Kant, que escreveu A Paz Perpétua, que deu origem à Liga das Nações, que depois virou a ONU, né, depois da Segunda Guerra, que assim, a gente tem que trabalhar com instituições, a gente tem que ter instituições multilaterais, né, e é isso que mantém a paz no mundo, a gente tem que ter. Então, tem a ONU, né, no comércio tem a OMC, e na questão das propriedades intelectuais tem a OMP, na questão cultural tem a Unesco, né? Então a gente tem que ter essas organizações, essas instituições para manter a paz no mundo. Essa é a teoria institucionalista. E tem a teoria liberal, né? Que é o conjunto, as nações são iguais os indivíduos, você tem que deixar elas soltas para se desenvolverem e tal. Lá no Oriente, tem esse chinês, autor chinês, que ele elaborou uma outra escola de relações internacionais, uma outra teoria, e que um dos critérios é a intimidade que as nações têm uma com a outra. Né? E está muito imbricada, né? A China e os Estados Unidos hoje eles estão muito imbricados. Assim, tem muita empresa chinesa nos Estados Unidos, né? E vice-versa. Também tem a presença norte-americana na China. Então, assim, nós vamos desconsiderar toda essa troca comercial, né, e entrar em guerra. Eu acho que a tendência é haver provocações, seja fomentando separatismo de Taiwan, né, não é de hoje, hein, já veio lá no governo dos democratas com a Nancy Pelosi indo visitar Taiwan. Então eu acho que tem recado. É que o Trump é imprevisível, né? Mas, assim, por exemplo, eu li a biografia da Madeleine Albright, que foi a ministra das Relações Exteriores. Nos Estados Unidos, eles chamam de secretário de Estado, né?
ela visitou a China, foi assim pouco menos de um ano depois do que eles chamam de massacre da Paz Celestial. E a Madeleine Albright, ela escreve na biografia dela, autobiografia, que eles tinham que sinalizar à China que eles reprovavam esse massacre da Paz Celestial. Só que era um momento importante que os Estados Unidos precisavam ganhar a China, né? E já tinham conseguido desmantelar a União Soviética, tinham que ganhar a China, porque se não temos mais a União Soviética, o outro perigo é a China. Então, eles não podiam, ela não podia repreender publicamente o governo chinês pelo massacre, mas tinham que fazer de alguma forma. E ela pegou, o que ela fez? Ela vestiu branco, né? Porque no Oriente, ao contrário de nós, a cor do luto não é o preto, no Oriente é o branco. Então, ela se vestiu de branco no encontro com... eu não me lembro na época quem que era o presidente do Partido Comunista Chinês, né? Mas ela foi lá no encontro de branco, né? E esse encontro, enfim, é todo preparado, que cada um fala, né? Não é uma coisa improvisada. Encontro de chefe de Estado é tudo planejado pela diplomacia. Então, foi uma decisão dela e do Departamento de Estado norte-americano fazer esse simbolismo, passar esse recado. Então, se usa muito de simbolismo na diplomacia, né? Seja no Oriente, seja no Ocidente. Quem não está usando é o Trump, mas não sei, para mim é muito difícil saber a escalada da possibilidade de uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Eu acho que não... Um problema é que não existe mais aquele telefone, né? Que não era bem o telefone, que o pessoal falava que na Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos, tinha uma linha direta, um telefone, que era a última instância, assim, para o presidente norte-americano e o representante da Rússia, da União Soviética, ligarem para o outro. Então não tem jeito mesmo, né? Então nós estamos começando a guerra nuclear, né? Porque não tem jeito mesmo. Então é isso, né? Um último canal para tirar dúvidas, porque de repente entra em guerras por mal entendido. Então tinha esse telefone. Hoje não existe mais esse telefone. Não tem mais esse telefone, nem com a Rússia, nem com... Então, assim, eu acho que nós estamos num mundo de imprevisibilidades, né? Mas, novamente, sim, seria futurologia falar sobre o potencial de conflito entre a China e os Estados Unidos. Eu acho que não. Eu opinaria que nos próximos momentos, não. Nos próximos anos, digamos assim, eu acho que o Trump não vai entrar, não vão deixar que ele entre. Professor, mais uma pergunta. Sobre a Coreia também do Nacílio. Sobre a Coreia do Norte, qual a sua opinião sobre a aliança militar com a Rússia? Quais os interesses de ambos os países? Olha, a Rússia, ela digamos assim, ela tem toda o seu centro gravitacional mais próximo da Europa, né? E ela é vulnerável ali no Extremo Oriente. Então a Coreia do Norte é um ponto. Na verdade, a Coreia do Norte é um ponto da China, né? É um governo subordinado mais à China do que a Rússia. Mas eu acho que ela tem uma convergência de interesses com a Rússia pela questão nuclear. É uma potência a mais, tanto que a Coreia do Norte agora ofereceu, né, vai ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia, né, na invasão da Ucrânia. Tem uma quantidade enorme de soldados, né, e a Rússia, ela tem essa questão da vulnerabilidade também no Oriente, né? Lá, quando eu falo assim que o Japão ganhou da Rússia, ganhou a guerra, na verdade foi naquele pedaço, né? Não dá para dizer que toda a grande Rússia perdeu do Japão, porque não,
a parte europeia, digamos assim, da Rússia, ela não foi atingida nesse sentido, né? Claro, as perdas militares, econômicas, financeiras, mas a guerra foi lá no Oriente, foi lá que a Rússia. Então, eu acho que é convergência dos dois lados. A Coreia desenvolveu a bomba nuclear e não tinha como impedi-la, né? E, e aí tem essa questão do tanto o Japão quanto a Coreia do Sul são posições de interesse dos Estados Unidos, né, enquanto a Coreia do Norte é uma posição de interesse da União Soviética e da China. Isso fazendo uma leitura, digamos assim, pela teoria realista, né? É de sobrevivência, é de cooperação militar mesmo. Muito obrigada, professor. Acho que é quase todas. Ah, não, tem mais uma pergunta, desculpa. A Yasmin, ou Yasmin, desculpa, não sei, Yasmini, colocou a seguinte questão: um cerco a Taiwan, cortando a energia, poderia ser uma forma de guerra da China? Existe essa possibilidade? Ah, não, eu acho que não. Por quê? Porque Taiwan tem ali uma tecnologia e uma economia considerável. Quando eu fiz aquele quadro, né, da, aquele quadro da comparativo aí das potências militares, econômicas e de patentes, Taiwan não aparece, né? Ela não é como, enfim, não é uma potência nesse sentido, mas é uma economia relevante, tem uma indústria relevante e na questão dos chips ela dominou aí ou está dominando ainda, né? A indústria de chips, uma indústria tecnológica importante na indústria da informática, e que a China também se beneficia disso. Então eu acho que a China não vai, a China não vai cortar, digamos assim, ou impossibilitar a questão da China. Por exemplo, né, o, falam aí, então uma das retaliações dos Estados Unidos vai ser o Brasil deixar de usar o satélite tal, né? Mas não tem como, né, o Brasil não usar o GPS, porque qual o caminho aí que a infraestrutura espacial, aeroespacial vai fazer para o sinal não chegar aqui no Brasil? Assim, é muito trabalhoso. Eu acho que não tem como tirar o GPS do Brasil. Então, aí na energia seria como, né? Como tirar a energia? Porque na questão da internet, por exemplo, são cabos físicos. Né? Energia, não sei qual energia que está sendo dito, mas se for energia elétrica, seria o quê? Sabotar as usinas, né? Então, eu acho que é pouco provável que a China tenha uma, uma, uma disposição de enfrentar a questão de Taiwan. Eu acho que a China espera que Taiwan venha naturalmente ou por uma dependência econômica e tudo mais, venha para a China de maneira harmônica, né? Não harmônica, mas é uma coisa assim, né? Quando, em relação a Cuba, por exemplo, os Estados Unidos, lá, Cuba era da Espanha, tal, os Estados Unidos começou a ascender militarmente e tal, e teve um presidente dos Estados Unidos que falou assim, não, a gente não precisa brigar por Cuba, está muito próximo de nós, vai cair como uma laranja no nosso território. Cuba eu acho que foi maçã que ele falou. Cuba é uma maçã pendurada na árvore que a hora que cair vai cair no nosso território. Então eu acho que a China pensa um pouco dessa maneira. Vai ser inevitável Taiwan se juntar à China. Né? Teve Taiwan foi um dos tigres asiáticos, né? Lá, coisa de 30, 40 anos atrás, quando falou, olha, tem os tigres asiáticos e tal, um deles era Taiwan. Então, Taiwan tem um desenvolvimento muito considerável, um desenvolvimento importante, e a China se aproveitou disso.
está se aproveitando, ambos se aproveitam dessa relação, ainda que conflituosa, mas eu acho que vai ser novamente, né, o professor Vanderlei Messias, ele falava, a gente tem que sempre pensar em termos territoriais, a gente que é geógrafo, a gente tem que fazer um pouco a leitura do território. Talvez não tenha para onde Taiwan ir, né? Talvez Taiwan tenha que, somente se fortalecer essa associação, essa ASEAN, né, de comércio, né, todos se aproveitam, né, e o Japão, então assim, o aliado de Taiwan, quem que é? É o Japão. Aí o Japão agora está sentando para conversar com a China, estão resolvendo as suas pendências, né? Então, passa a ser quase que um caminho, eu não diria natural, mas um caminho, digamos assim, vai se induzir, a China vai induzir, né, a entrada digamos assim, de Taiwan numa relação íntima, vamos dizer assim, mais com a China continental. Eu acho que claro que lá em Taiwan tem as eleições, eles têm governos mais adesistas e governos mais... Atualmente venceu, né, o candidato que era mais opositor à China, e então tem novamente, né, esses atritos nunca deixaram de existir, mas desde a Segunda Guerra são atritos, digamos assim, administrados. Eu creio que vai continuar sendo, que agora já também não interessa a China invadir ou tomar Taiwan à força. Ela tem que estar preparada para outros atritos piores que podem acontecer. Muito obrigada, professor, foi ótima aula. Só queria agradecer e também avisar todo mundo que alguém fez a pergunta sobre os BRICS. A próxima aula, que é no dia 6 de agosto, ela vai ser uma aula sobre os BRICS, é um olhar crítico sobre os BRICS, e vai ser ministrada pelo professor André Marfim. Então, convido também a todos, né? Vocês vão receber depois o comunicado, mas dia 6/8 a gente vai ter essa questão de discutir um olhar crítico sobre os BRICS também, sobre essa questão. Professor, muito obrigada. Aprendi bastante, eu pessoalmente, tá? Mas eu não sei os outros, mas eu queria agradecer realmente pela sua aula. Obrigado, professora Glória. Foi para mim, assim, além da alegria, né, de estar aqui novamente na USP, foi uma honra para mim. Realmente, eu diria assim que eu fiquei até emocionado quando o Wagner, né, me convidou, e eu senti um certo constrangimento. Assim, será que eu aceito? Que realmente eu não sou especialista em guerra, né? E enfim, então foi uma honra muito grande. Mas eu conversei com muitas pessoas para preparar um pouquinho essa conversa nossa, né? E peço desculpas, que eu acho que eu não respondi tão a contento aí todas as perguntas, mas eu vou estudar e estarei aí disponível para depois, por e-mail e tal, poder responder. Muito obrigada, professor. Então, eu agora vou parar a gravação, porque eu tinha esquecido no comecinho, mas agora eu vou pará-la, tá bom? Então, convidando a todos para não esquecerem que o dia a gente vai discutir, dia 6/8, sobre a questão dos BRICS, um olhar crítico dele, tá bom? Muito obrigado a todos, viu? Obrigada, professor Evandro, obrigada a todos que estiveram presentes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela